então a mais um episódio, desta feita para analisar a importância do EBITDA. Como já devem ter reparado nas análises que eu faço, o EBITDA é uma peça fundamental e, além disso, é uma das métricas mais usadas pela indústria, mas ainda assim importa perceber a importância do mesmo e como o podemos calcular. Assim que comecemos pelo significado. EBITDA significa benefícios antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. É um indicador que reflete a performance financeira da empresa e que nos pode mostrar se uma empresa é rentável ou não. O facto de não ter em conta os gastos com as categorias que vimos anteriormente significa que está mais próximo da quantidade de dinheiro que uma empresa consegue gerar sem ser influenciada por deduções contabilísticas ou financeiras. É por isso que é um dos dados mais utilizados quando uma empresa quer obter um empréstimo, por exemplo, ou atrair novos investidores, porque se foca muito na rentabilidade das decisões operativas sem olhar para a estrutura de capital, alavancagem ou depreciações. A fórmula para o cálculo do EBITDA é a seguinte: benefício líquido mais os juros da dívida, mais os impostos, a depreciação e a amortização. Ou, se quisermos de outra forma, é o benefício operativo mais a depreciação e a amortização. Vejamos um exemplo em concreto da empresa Coca-Cola. Na demonstração de resultados anual, vamos à folha da consolidação da receita e apliquemos a fórmula. Podemos começar pelo lucro líquido, somamos os impostos, os valores dos juros e ficamos com o benefício operativo. Agora, falta adicionar a depreciação e a amortização. Esse valor é comunicado na folha dos fluxos de caixa numa entrada com um nome idêntico. Olhando, por exemplo, para a Cisco, uma empresa totalmente diferente, podemos ver que a entrada para os impostos é uma provisão da empresa e não um valor determinado. A justificação do porquê não é muito importante e está relacionada com vários fatores, como a complexidade de misturar impostos estrangeiros ou computar os benefícios fiscais de um período específico. O que é importante é que podemos igualmente usar este valor como equivalente. Assim, começamos no benefício líquido, adicionamos a provisão dos impostos, as entradas associadas aos juros e obtemos os benefícios operativos. Agora é adicionar a depreciação e amortização da folha dos fluxos de caixa e temos o EBITDA. Parece-me é fácil, mas suscita algumas dúvidas. Por que motivo adicionamos aqueles campos em específico? Bom, os juros porque estão ligados à estrutura de capital, nomeadamente à componente da dívida, e a ideia é termos uma noção dos benefícios que a empresa consegue gerar e que seja agnóstica à estrutura de capital. Os impostos deduzem-se porque podem depender não só da região, mas também do tipo de negócio em si, e seria injusto comparar empresas com taxas de tributação diferentes. No que respeita à depreciação e amortização, as empresas usam esta entrada contabilística para registar o desgaste natural com propriedades, edifícios, equipamentos ou software. Como vimos, a Coca-Cola declarou uma despesa de 1,5 mil milhões de dólares em 2020, mas na realidade não existiu. As empresas, quando adquirem terrenos, edifícios ou equipamentos, definem um período sobre o qual esses ativos vão perdendo todo o seu valor. Por exemplo, se a empresa comprou uma cadeira o ano passado no valor de 100 euros, este ano registra uma depreciação de 10 euros, por exemplo, para reduzir o seu valor e aproximar-se daquilo que obteria se a vendesse agora. Como é lógico, isto não é uma despesa monetária, a empresa não gastou 10 euros este ano e por isso é que é um valor que está sempre presente na folha dos fluxos de caixa, porque é uma despesa, mas não monetária. E também, por isso, se adiciona para calcular o EBITDA. A amortização, tecnicamente, é exatamente o mesmo que a depreciação, apenas está relacionada com ativos intangíveis, como são as patentes ou as marcas registadas. Mas nem tudo é positivo. O EBITDA não deve ser visto como a fórmula mágica para tudo, porque também tem os seus problemas. O primeiro é que não é um indicador aceito pelos standards GAAP ou do IFRS e, portanto, é necessário calcular o mesmo manualmente, como acabámos de fazer. A segunda é que ignora por completo o custo dos ativos da empresa, assumindo que a rentabilidade é definida apenas pela diferença entre as vendas e os custos operativos. A terceira é que, por exemplo, não funciona para empresas do setor financeiro, como os bancos, uma vez que as entradas de juros são precisamente parte importante do modelo de negócio. Por fim, como não tem em conta a alavancagem, pode dar uma ideia de que a empresa está financeiramente saudável, com EBITDAs crescentes, quando nem sempre é o caso. Ao valor do EBITDA também é frequente associar uma percentagem, que representa a relação entre o EBITDA e a receita. A este valor chamamos a margem EBITDA e é frequentemente usado, por exemplo, para comparar uma empresa em específico com a média da indústria onde esta opera. No entanto, nem a margem nem o próprio EBITDA são métricas que deves usar sem contexto. Por isso é que é
costumo ver sempre nas análises aqui do canal métricas que mostram a alavancagem do negócio ou que nos indicam o estado dos fluxos de caixa ou mesmo o comportamento da emissão de dívida por parte de uma empresa. É fundamental que não só saibas calcular um indicador como este, mas que entendas o que representa e como te pode ajudar na tua investigação. Nunca, mas mesmo nunca, tomes uma decisão com base num indicador apenas. Esta semana assistimos aos principais índices a fechar todos no verde, com ênfase no S&P 500 com quase 2%. E quero chamar a vossa atenção para aquilo que disse no episódio de há 2 semanas atrás. Como podem ver, eu mencionei que o índice ia sofrer um ressalto até à zona dos 4.500 pontos, mas que muito provavelmente a tendência de queda se manteria. Olhando hoje para o gráfico, a previsão está parcialmente completa com êxito. Houve efetivamente um ressalto, inclusivamente até à zona dos 4.500 pontos, e parece estar novamente a cair. Ora, olhando para os indicadores, a tendência por agora mantém-se em queda, com alguma força, mas o indicador ainda não tocou no ponto zero. Isto pode significar que existe ainda algum caminho a percorrer para cima, mas eu diria que não deve passar dos 4.600 pontos. Acredito que vai continuar a cair, embora nos próximos 3 ou 4 dias possamos assistir ainda a uma ligeira subida. Também ligeira foi a subida do dividendo por parte da Prudential, uma seguradora e firma de investimentos norte-americana. O que por outro lado não foi nada ligeiro, foram as quedas de empresas como a Meta e o PayPal. Vocês devem estar a par de que quer uma, quer outra caíram mais de 25% e o tombo na empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp limpou qualquer coisa como 230 mil milhões de dólares da sua capitalização de mercado. Ora, isto chama a atenção de qualquer investidor e, como é lógico, eu fui investigar um pouco mais sobre a empresa e subi um post inclusivamente no Instagram do canal com a minha opinião. Uma empresa que cresceu a receita a 37%, que os benefícios operativos cresceram 43%, que os fluxos de caixa livres cresceram 65%, que os benefícios líquidos cresceram 35%, como é que é possível perder um quarto da capitalização do mercado? Ao que parece, o CFO disse na conferência de imprensa que no próximo trimestre, e chama a atenção para trimestres, não se referiu ao ano completo, é expectável que a receita cresça entre 3% a 11%. E também foi público que a nova política da Apple nos seus iPhones vai impedir anúncios, pelo que pode impactar a receita do Facebook em 10 mil milhões de dólares. Mas a empresa também aumentou o CAPEX e a margem líquida baixou 1%. E essa é a razão para perder um quarto do seu valor. Aliás, o CAPEX até está relacionado com o investimento que a empresa está a fazer no segmento do metaverso, pelo que ainda é menos compreensível. E como tal, eu comprei 2 ações da empresa. Pagar 15 ou 16 vezes o free cash flow que esta empresa produz é, na minha opinião, uma oportunidade demasiado rara para ser ignorada. Obviamente que não é aconselhamento financeiro. No que respeita à PayPal, também comprei uma ação e vou reforçar essa posição à medida que o preço se aproxima dos 120 dólares. A situação é idêntica ao que vimos, salvo algumas exceções. O crescimento da receita é mais modesto, 17%, mas continua positivo. Os benefícios operativos também cresceram, a sensivelmente 31%. Já os benefícios líquidos decresceram pelas métricas GAAP, mas o free cash flow, por exemplo, cresceu 9%. Adivinhem lá. A empresa disse que no próximo trimestre vai crescer a receita apenas a 6%, mas que durante o ano é expectável manter o crescimento de 17% que vimos. Além disso, deu uma expectativa de benefícios por ação entre os 4,60 e os 4,75, quando os analistas esperavam 5,26. E foi o fim do mundo, a empresa vai à falência já em 2023. Eu às vezes acho que as pessoas se esquecem que a PayPal é, depois da rede Visa e Mastercard, um dos principais meios de pagamentos digitais, que é usado por tantas pessoas, por exemplo, para pagar viagens ou estadias, e que o setor do turismo nem sequer está a 100% em lado nenhum do mundo. Ou que pagar 25 vezes um free cash flow da líder de mercado, que tem mais liquidez do que dívida, que cresce receitas a 17% e o total de pagamentos, por exemplo, feito pela empresa cresce a 30% ao ano, eu até acho que é um valor justo. E foi precisamente isso que eu fiz. Além destas, também comprei a Starbucks, aproveitando uma correção no preço e subindo assim o meu custo base ligeiramente. Para terminar, o portfólio encontra-se nos 42% de valorização, ainda me falta adicionar estas empresas que vimos, da PayPal e do Meta, e fechei janeiro com 39 dólares em dividendos recebidos. Fevereiro já leva 19 dólares. E é tudo por hoje, deixa-me saber a tua opinião na caixa de comentários, apoia o canal deixando um like, considera subscrever se ainda não o fizeste e podes sempre seguir-me no Instagram para mais conteúdos todas as semanas. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.